Então vamos dar uma olhadinha na Bíblia agora, nesse sentido. O que a gente pode falar da Bíblia? A Bíblia se separa aí, a Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. Então, primeiramente, se a gente já tem num planeta inteiro diversas visões muito diferentes de Deus, as versões das pessoas já diferem demais, mesmo se você pegar uma mesma família, de uma mesma igreja, eles já vão ter, às vezes, análises diferentes de um mesmo texto. Existe na Bíblia uma visão já bem diferente do Deus do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento ele deriva ali da Torá, né, judaica, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, né, já é a parte da vida de Jesus Cristo. Então o que acontece? Temos vários nomes para Deus, né, que são encontrados aí na Bíblia. Eu vou citar apenas alguns, tá? Porque a gente tem mais que isso. Apesar de que muitas traduções bíblicas para o português citam apenas Deus, existem vários nomes na própria Bíblia para Deus. Então a gente encontra El, Eloé, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahvé, né? Jeová, escrito de maneira diferente, Yahvé Jireh, Yahvé Elohim. E tem outros, Yahvé Shalom, tem vários outros, né? Eu ia até citar aqui para vocês onde que esse nome aparece em cada parte da Bíblia, mas aí o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente vê já nomes diferentes. Quando a gente pega só o Antigo Testamento, isso eu estou falando principalmente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento aí temos vários nomes diferentes e que batem com muitas pesquisas sobre os livros sumérios, as tabuletas de argila sumérias, com os nomes de deuses que eles tinham. Só que eles eram politeístas. E no Antigo Testamento tem um fenômeno interessante que eu acho, é que tem momentos que o Deus é extremamente bondoso com o ser humano e tem outros momentos que ele pune, mata. Ele é até um pouco vingativo em algumas partes ali dos textos. E aí o que acontece? Coincidência ou não, bate com alguns textos sumérios que eles falam de deuses diferentes. Por exemplo, o deus Enki, que ajudava muito o ser humano, e o deus Enlil, que era muito vingativo, punia e matava muito o ser humano. Né? E temos histórias muito parecidas, inclusive a história da Arca de Noé, encontramos nas tabuletas sumérias, né, uma civilização bem mais antiga, encontramos uma história parecida com a de Moisés, e a história da criação também, mas contada num contexto bem diferente, mas a história tem um fundo que é o mesmo, dá para se perceber que é uma mesma história sendo contada de uma maneira um pouco diferente. Então o que acontece? Alguns pesquisadores, né, já da Suméria, do Acadiano, tudo isso, já questionam, né, a parte do Antigo Testamento, pelo menos da Gênese humana, estamos falando da Gênese no Antigo Testamento, se não teria tido algumas histórias que, por exemplo, ficou ali na Babilônia, né, que herdaram as ideias do pessoal da Suméria, que era ali na região da Babilônia, e quando o povo hebreu ficou cativo na Babilônia, eles escutaram essas histórias dos diferentes deuses, e eles transformaram todos num deus só porque eles eram monoteístas, mas deram diferentes títulos ou nomes. Porque, por exemplo, na Gênese, a palavra original que é usada para Deus, naqueles casos da Gênese, é muito Elohim. O que é interessante na palavra Elohim é que ela não tem um significado singular. Elohim não é singular. Elohim é uma palavra plural, né? E ainda existem outros pesquisadores que, além de concordarem que ela é plural, porque isso é uma unanimidade, que é uma palavra no plural, que ela possa ser também feminina, nesse sentido. Então, o que acontece? Quando é utilizada essa palavra, remete a como se fosse deuses, né? O que lembra essas coisas que os sumérios falavam. Então, por exemplo, caso a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Elohim. Se a gente coloca isso como deuses no plural, vai falar que foi feita a imagem e semelhança dos deuses. Se fosse feminino, ainda das deusas. Né? Não estou afirmando nada aqui, apenas colocando algumas curiosidades. Quando dizem também que Enoque andou com Elohim. Então também Enoque andou com os deuses. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Agora, quando a gente já chega no Novo Testamento, a palavra que é usada, principalmente, né, para falar de Deus, ela é traduzida do original Theos, né, que em outros termos, eles não usam Elohim ali no Novo Testamento, usa a palavra Theos, não é nem a mesma palavra. E Theos dá uma ideia para a gente de divindade. Né? No sentido cristão conhecido, a palavra Theos representa a divindade. Entendem? Então a gente encontra também no Novo Testamento Jesus usando para falar, né, Abba. Abba é uma palavra que corresponde a pai.
né? Então ele está falando de Deus Pai, por isso Abba. Ou quando ele fala Theos, da divindade, mas ele não usa Elohim. Então existe uma grande diferença aí em como chamado o Deus no Novo Testamento já e no Antigo. Então, aí a gente já para se questionar, será que estamos falando da mesma divindade? Porque quando Jesus fala Theos, ele está falando da divindade, né, do todo, aquele, né, que governa tudo. Quando a gente vai no Antigo Testamento, parece que estamos lidando com uma personalidade, né? Porque essa personalidade, ele inclusive sente raiva, tem outros tipos de sentimento. A gente não vê isso acontecendo no Novo Testamento. No Novo Testamento é um testamento baseado no amor e na consciência, né? No respeito, no não julgamento. O Antigo Testamento, apesar de ter as regras não matarás, por exemplo, a gente vê que em alguns momentos o próprio Deus mata, né? Então, são comportamentos completamente diferentes, distintos do Antigo para o Novo Testamento. Então, uma pessoa que tem uma visão de Deus mais próxima do Antigo Testamento, a visão que ela tem de Deus, a percepção, é totalmente diferente do Novo, né? Por isso que falam que é a boa nova, né? Quando chegou o Novo Testamento, uma mudança. Mas talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Talvez o Deus de Jesus seja a divindade mesmo do todo. O do Antigo Testamento, talvez estejamos falando daqueles sumérios, uma civilização superior que chegou ali e que comandava os seres humanos, talvez vindos de fora ou não, mas que comandava os seres humanos, e os seres humanos os viam como se fossem deuses, mas que não representasse o verdadeiro Deus, que é falado, por exemplo, no Novo Testamento. Então, quando a gente vê que existe essa diferença do Novo para o Velho, aí a gente procura o que Jesus mesmo, ele mesmo falava, por exemplo, do Antigo Testamento ou das Escrituras ou das Palavras. Não existe parte onde ele diz, leiam as Escrituras, né, as antigas Escrituras, sigam os passos, né? Não, o que ele fala, a gente vai achar em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então ele fala, examinais, né, para examinar. Quando a gente examina algo, a gente examina para analisar. Quer dizer que tem muita verdade ali dentro, mas pode ter algo também que não seja. Então, um percentual de verdade com certeza existe, que pede para ser examinado. Aquilo que você examina não é aquilo, não é sigam as Escrituras, não é leiam e sigam cegamente, é examinais as Escrituras. As Escrituras que ele está falando é de tudo que veio antes dele, é do Antigo Testamento, né? Porque o Novo não tinha sido escrito porque era durante a própria vida que ele estava vivendo. Então, como que isso impacta a nossa visão sobre o mundo e a vida? Quando a gente vê um Deus do Antigo Testamento, né, com aquelas atitudes, gera-se muito temor, muito medo nas pessoas, né? Quando a gente vê um Deus do Novo Testamento, já é um Deus que traz muito amor, segurança, confiança. Então, são duas visões diferentes que impactam a nossa maneira de lidar diante de Deus, mas de lidar com a gente mesmo no mundo. E a gente vai explicar depois como que essas crenças impactam totalmente a nossa vida. O que elas atraem? Por quê? Porque as crenças movem o nosso subconsciente e é aquilo que atraímos em nossas vidas. As crenças inconscientes de tudo, mesmo as religiosas também, né, principalmente, elas ficam no nosso subconsciente vibrando ali. E o que a gente atrai, né, manifesta na nossa vida tem muito a ver com aquilo que a gente acredita, né? Pessoas que acreditam que a vida seja um sacrifício, elas vão ter uma vida de sacrifício, que elas acreditam que seja uma grande gratidão, oportunidade de viver algo positivo, elas vão ter uma vida, de maneira geral, mais positiva. A gente vai explicar isso mais em detalhe logo na frente. Então existem algumas contradições. Quando a gente fala contradições do Novo Testamento com o Antigo, a gente pega principalmente da versão do Deus de Jesus para o Deus de Moisés, né? Então temos aqui algumas falas aqui para a gente citar. Gente, o objetivo aqui não é dizer existe uma grande verdade, uma grande mentira, criticar a crença de ninguém. É mostrando que segundo aquilo que você pega como a sua visão de Deus, aquilo vai impactar, depois você vai entender na sua vida. Então, são textos bem diferentes. Vamos pegar aqui. No texto do Novo Testamento, essa primeira frase que eu vou falar aqui é: Deus nunca foi visto por alguém, está escrito. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, em João 1,18. Então, ele afirma ali, né, já é um texto que fala de Jesus, mas que afirma que Deus nunca foi visto por ninguém. Então, só Jesus o teria visto. Agora, se a gente vai no Deuteronômio 34:10, a gente vai encontrar a seguinte frase, que já tem a ver com Moisés.
E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então aqui a gente tem uma informação, né? No caso, primeiro, Jesus fala que o único, né, que ninguém conheceu Deus antes, né, a não ser o seu Filho unigênito, o próprio Jesus. E no Deuteronômio já fala que o Moisés conheceu face a face. E entendam que o Deus do Deuteronômio tinha outros nomes que não era usado nem Abba nem Tel, né, no caso do Jesus. Então talvez a gente não esteja falando da mesma coisa, porque senão um dos dois, né, não estaria batendo aí. Os dois afirmam que viram Deus. Será que é o mesmo Deus? Será que os dois viram o todo, o Deus, né? O Deus, ou viram alguém que se passou por Deus? Ou um deles viu alguém que se passou por Deus e o outro está afirmando que foi isso que aconteceu e que o verdadeiro Deus foi isso que ele viu, né? Então é uma reflexão para a gente fazer. Depois disso a gente vê: e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Então isso é uma frase de Jesus, né? Ele fala: qual que é o pai que, se você pede pão para ele vai te dar uma pedra? E qual que é o pai que, se você pedir peixe, ele te dá uma serpente? É essa a visão de Jesus. Agora, o que acontece? Na época do Moisés, né, o mesmo Deus matou, né, algumas cidades e materializou serpentes em alguns lugares, né? Então, será que estamos falando da mesma coisa? Né? Será que seria o mesmo Deus do Antigo Testamento, né? Ou do Novo? Mais uma vez, mais um questionamento. Essa frase que eu falei está em Lucas 11:11, né? Para todo mundo buscar e não falar que eu estou inventando aqui. Depois, embaixo, a gente vê: e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Êxodo 17:16. Aqui, gente, está afirmando, né, isso já na época de Moisés também, que Deus declarou guerra, né, contra uma população. E de geração em geração, ou seja, eterna. Uma guerra que não para nunca. Mas a gente vê no Novo Testamento que Deus é amor. Esse do Antigo declarou uma guerra eterna. São coisas que não batem, entendem? Então aqui a gente vê algumas frases para completar o que eu estava dizendo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é João 4:8. Né? Então essa frase não bate já com a de Moisés da guerra declarada eterna a um povo, né? Porque fala de amor aqui. Depois a gente vai em uma frase de Jesus que fala justamente de Moisés. Está em João 6:32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então o que ele está dizendo? Que o Moisés no passado não deu o pão do céu, mas o verdadeiro pão do céu é ele que estaria entregando ali. Então é como se o que aconteceu no passado não fosse verdadeiro. Então tem algo diferente do Deus do passado para o Deus atual. E depois a gente vai ver. E disse-lhes assim o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Êxodo 32:27. Esse Deus, da época também de Moisés, não bate em nada, né, com o Deus de Jesus. Por isso a questão do pão verdadeiro. São, no mínimo, que a gente pode dizer que são atitudes muito diferentes. Né? Cada um, se não quiser aí colocar o que acredita em questão, pensa, reflete que são atitudes muito diferentes. Como que isso vai refletir na vida da gente hoje? A gente vai chegar nesse ponto.